Qual é o peso do emaranhado burocrático para o desenvolvimento do Brasil? Da demora em abrir uma empresa até o tempo gasto no pagamento de impostos, a burocracia cobra um preço alto. Um dos reflexos disso é a colocação sempre baixa do Brasil nos rankings de competitividade. Somos menos atrativos do que nossos vizinhos Uruguai, Chile e Colômbia, países que souberam simplificar seu ambiente de negócios ao longo dos últimos anos. A exemplo da iniciativa recente do governo federal, que ganhou um nome bem mais simples, é preciso fazer essa agenda avançar de forma mais rápida em todas as esferas, propondo medidas práticas e objetivas. Essa simplificação que a sociedade espera há tanto tempo é o tema do segundo capítulo da série Pensando Brasil, lançada pela FEComércio de São Paulo. O conteúdo que você assiste agora, que foi gravado no início de janeiro de 2015 nos Estados Unidos, mostra o olhar de diversos especialistas, brasileiros e estrangeiros, em torno da burocracia e de um país que ainda é visto lá fora como uma economia fechada. A despeito de, em vários aspectos, o Brasil ser um país fechado, ainda muito fechado. Ah, o Brasil é um país fechado? O Brasil é um país fechado. O Brasil é um país cujos índices de exportação e importação, cuja inserção nas cadeias globais de valor é muito pequena. É um país ainda que recorre principalmente a mecanismos de proteção comercial antigos. O Brasil, do ponto de vista comercial, é muito mais fechado do que o que poderia e que, na verdade, do meu ponto de vista, deveria ser. Tem que abrir a economia, o comércio internacional, mais investimentos internacionais. Quer dizer, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Quer dizer, a burocracia, a regulamentação, as leis da época de Getúlio Vargas. Somos uma das economias mais fechadas do planeta. Mas no a mundo gente não se capitalista. imagina assim, se eu disser hoje no Brasil que somos fechados, alguém vai dizer, não, Não, somos tem abertos. mais voos para os Estados Unidos, mais voos para a Europa, né? As Mas pessoas não é nesse sentido. tem uma camada da população que tem acesso à economia competitiva do mundo porque vem aqui para os Estados Unidos e vai à Europa e vai para os outros lugares e compra as coisas. Agora, a economia brasileira, o grau de interação da economia brasileira com o mundo ainda é baixo. Por isso, em parte, que a economia brasileira perde competitividade. Na medida que ela não está exposta à competição, ela vai se acomodando, vai perdendo competitividade e os índices todos mostram isso. I mean, the trend in public policy over the last, well, certainly during Dilma's mandate and maybe earlier under Lula, the trend was away from a more open economy. So that it was deliberate at some level. It also, though, is a problem of inefficiency. I mean, you have ports that are, lessons in inefficiency. Yes, The trucks yes. lined up for days and miles and miles. You have airports that are in terrible shape. You have roads. Absurdo nós buscarmos ser uma economia de mercado, Estado competitivo no comércio internacional, mas com milhões de entraves e métodos protecionistas no nosso modelo industrial, nosso modelo produtivo. Então a indústria muitas vezes também não tem estímulo para produzir melhor, para competir. Ela depende, ela se guarda debaixo do modelo tributário das leis brasileiras e segue na sua perpétua ineficiência. Por exemplo, as empresas brasileiras, elas também estão encontrando, certamente dentro do país, os limites de como fazer as coisas e eles não podem melhorar sem uma melhora nas regras do jogo como eles fazem as coisas. Eles já diminuíram custos, eles já incorporaram nova tecnologia, eles fizeram grande parte do que tem que ser feito, mas as regras do jogo
não são favoráveis para um século XXI. As empresas pagam preço porque fora da planta de produção, ou fora do portão da fazenda, como gosta de dizer o pessoal da agricultura, tem esse custo Brasil que prejudica a competitividade da empresa, porque ela tem que botar no preço, aí fica mais difícil competir com os estrangeiros, não apenas isso. Mas para o país ela também tem um desperdício, uma perda de produtividade, porque se trata de gente talentosa, se trata de recursos materiais que poderiam estar sendo utilizados de maneira mais produtiva e que são utilizados para enxugar gelo, para fazer coisas que não agregam valor. Na medida em que a economia começa a dar menos resultados, e isso aconteceu a partir da crise mundial de 2008, que foi um momento no qual o Brasil deveria ter provavelmente mudado de estratégia e de uma estratégia, enfim, voltada para o estímulo ao consumo, que foi o que aconteceu no Brasil já no presidente Lula e continuou no primeiro mandato da presidente Dilma. O Brasil seguiu nessa estratégia e, enfim, demorou muito para voltar-se para uma estratégia voltada ao estímulo do investimento, com a maior capacitação do país, com maior produtividade, com capacidade de competir. Os outros países, inclusive os países do nosso entorno, como o Chile, como o Peru, como a Colômbia e o próprio México, voltaram-se, enfim, para os eixos mais importantes da economia, conseguiram avançar mais do que nós em reformas estruturais e, resultado disso, enfim, o Brasil ficou numa posição de desvantagem. E a desvantagem brasileira é apontada em uma série de estudos que avalia a competitividade entre os países. Um deles é conduzido pelo Banco Mundial e se chama Doing Business. Um dos pontos analisados é a facilidade de se fazer negócio. Neste quesito, o Brasil ocupa a posição de número 120 entre as 189 economias pesquisadas. Estamos atrás de países como a Colômbia, o 34º lugar nesse quesito. Em relação ao pagamento de impostos, que é outro item analisado, nosso resultado é ainda pior. Das 189 nações, estamos na posição de número 177. Quem fala um pouco mais sobre essa metodologia e os resultados desse estudo é o conselheiro sênior do Banco Mundial, Otaviano Canuto, e a coordenadora do estudo, a economista Rita Ramalho. O Brasil, o Banco Mundial, faz já há mais de 10 anos um trabalho que eu reputo muito interessante, que é o seguinte: a gente pega a vida de uma empresa, entre o nascimento da empresa, a criação, o registro e a eventual morte, a falência, fechamento. E a gente divide a vida de uma empresa em 10 dimensões. Entre abrir e fechar, tendo no meio ter acesso à energia, contratar alguém, demitir alguém, resolver pendências judiciais sobre contratos com outras empresas e assim por dentro. A gente, né? E aí o banco pega em mais de 180 países e contrata empresas locais para reproduzir os procedimentos exigidos em cada um desses países para cada uma dessas dimensões. Olha, com exceção do indicador ter acesso à energia, é ter acesso, e hoje nem mais é ter acesso barato, não é? Só ter acesso, o Brasil vai bem. No resto, o Brasil é dos piores no mundo. Por exemplo, em São Paulo demora 3 meses e meio para conseguir abrir uma empresa, para fazer todos os processos necessários para abrir uma empresa e pôr um negócio a funcionar. No Rio é um bocadinho melhor, mas demora quase 2 meses também, portanto não é assim tão bom. Enquanto que a maioria dos países que nós medimos, a vasta maioria, mais de 100 países daqueles dos 180 que nós medimos, demora menos de 20 dias para abrir uma empresa, portanto a grande maioria dos países é muito mais simples e célere o processo. Qual o tempo de ação efetiva para reduzir os entraves brasileiros para melhorar a situação no ranking? Depende do tipo de indicador, de qual é a área, quer dizer, pode demorar um ano, pode demorar 2, 3 anos, mas normalmente as medidas do que nós vimos têm um efeito de curto a médio prazo. Normalmente depende também se é uma simplificação, por exemplo, a nível dos tribunais, do funcionamento dos tribunais, isso demora a ter mais
mais tempo a que se veja o efeito dessas alterações, porque são sempre processos mais complicados, mas no aspecto, por exemplo, da abertura de empresa, da transferência de propriedade, se há uma simplificação clara e direta com o alvo de simplificar o processo, eu acho que aí normalmente num ano vê-se logo os resultados. Deixa eu dar outro exemplo, que é o exemplo clássico e está bem reconhecido no Brasil. O tempo para pagar impostos. Não estou falando aqui da carga tributária, não estou falando aqui do volume de impostos que as empresas pagam, não. Estou falando do tempo. Do tempo. Ou seja, do número de mão de obra, de gente que a empresa tem que contratar para fazer a tarefa burocrática de pagar impostos. E no Brasil é absurdamente mais do que o quádruplo dos nossos vizinhos, para não falar dos países da OCDE. Você tem no resto do mundo muitos países que fizeram reformas também nos últimos anos, não só nos 90. Então você vai acumulando o efeito pro investidor de 20 ou 30 anos de reformas. Então é mais fácil, é mais atrativo, entusiasma mais a fazer na margem negócios e investimentos em outros países. O grande problema do Estado brasileiro é um problema do descompasso entre o que se espera dele e o que ele é capaz de atingir. Porque se você olhar para o Estado brasileiro, eu não diria que é um Estado tão somente ineficiente, incapaz, incompetente. Tem vários nichos, várias dimensões, no qual o Estado brasileiro é extremamente eficiente, extremamente capaz, não só porque se você olhar para determinados segmentos, vamos dizer, da burocracia estatal brasileira, são extremamente capazes. Basta olhar a Receita Federal. O Brasil consegue arrecadar impostos de uma forma que países do mesmo patamar de desenvolvimento não conseguem. Por que o Estado consegue ser eficiente em algumas áreas e não em outras áreas? Uma bela pergunta. Uma hipótese é a politização, que a politização de algumas agências diminuiria a capacidade dessas agências. E, de fato, quando a gente compara, por exemplo, o Ministério da Fazenda, de altíssima capacidade, com, por exemplo, o Ministério dos Transportes, a gente vê que há uma politização, uma partidarização dos cargos dentro do Ministério dos Transportes muito maior. Agora, uma outra questão ali que é muito importante levar em conta e que a gente vê na nossa pesquisa é a questão de quão dominantes são os partidos dentro das agências. Então, por exemplo, uma agência que foi criada recentemente, o Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é muito mais corrupto do que outras agências. A gente vê uma correlação muito forte ali entre dominância de um único partido e problemas dentro da burocracia. Eu sempre conto essa história de um amigo meu aqui, né, colega meu aqui, que uma vez estou aqui trabalhando no meu escritório, ele bate na minha porta, ele é sueco. Ele fala assim: Felipe, eu estou precisando de uma coisa aqui, eu estou precisando que minha mulher precisa mandar uns documentos, umas cópias de documentos lá para a Suécia, e eu preciso que você autentique para mim a cópia. Eu falei: eu? Autenticar a cópia? Assim, não, você, olha aqui, ó, tá aqui o original, tá aqui a cópia, você diz que, você assina aí, diz que você conferiu. Como assim? Não, porque na Suécia é assim, você pede para qualquer cidadão e o cara dá fé de que aquilo é... E eu fiquei chocado, né? Falei assim, o que é isso? Imagina no Brasil se isso fosse... Por que não é? Agora, aquilo existe dentro de um contexto, né? Dentro de um equilíbrio social no qual você não pode tentar implementar né? Muitas vezes isso é uma coisa que não é só no Brasil. Muitas vezes você vendo políticas de desenvolvimento pelo mundo afora, o cara fala assim, não, o que o país X da África, o que a Zâmbia tem que fazer é passar uma lei de licitações igual à da Dinamarca, porque isso é o best practice, né, que se chama, né, é o estado da arte
Aí o cara vai lá, passa uma lei lá pô, igualzinho, copiou lá da lei da Dinamarca. Não adianta nada, porque não é só o que está escrito, né? Não é só a canetada, né? Você pode, muitas vezes, tentar resolver na base da canetada, mas você vai ter vários efeitos colaterais que vão ser um pouco complicados. De novo, isso não é para justificar imobilismo de forma nenhuma, e não é para dizer assim, eu acho que existe muito espaço no Brasil para você reduzir, você não precisa virar a Suécia, né? Mas existe, entre o Brasil e a Suécia, existe um espaço, e você pode mover nessa direção, mas eu acho que, de novo, achar que a canetada vai levar você todo esse caminho, não vai. O nosso conceito de eficiência ainda é muito ultrapassado, né? Se o sujeito conseguir fazer algo minimamente razoável, achamos que o sujeito é ultra eficiente, etc, etc. Não é. Então, nós precisamos pensar, desburocratizar o Estado e pensar a eficiência a partir de outros parâmetros, a partir da produção qualitativa, a exigência sobre a produção qualitativa, a consistência da produção qualitativa, né? E a penalidade quando isso não acontece, como parte do processo de desenvolvimento e da eficiência do Estado. Agora, isso é um vespeiro, ninguém quer tocar. Uma alternativa seria confiar mais no cidadão comum, menos regras para as empresas, menos entraves para o empreendedor e mais foco sério nos problemas que mais afeta a nossa competitividade internacional, que são problemas, afinal, simples. Eu faço um convite que as pessoas pensam, vamos sim, entender que há várias coisas. Burocracia, menos burocracia vai ajudar. Sistema fiscal mais eficiente vai ajudar. Eliminar corrupção e gastos desnecessários vai ajudar. Nível de educação maior, de maior entendimento das coisas para um debate político mais rico, vai ajudar. O melhor livro escrito sobre Brasil, acho que era escrito por um austriaco, se chama Stefan Zweig, em 1942, que foi o título do livro, um livro curto, O Brasil, o País do Futuro. Quer dizer, sempre vai ser o futuro, porque sempre quando chega a um nível a gente quer mais, quer melhor. O que nos falta, em grande medida, tem o que eu chamo de pacto nacional. Criar políticas públicas necessárias, sistemáticas, planejadas, organizadas, de médio e longo prazo. Não como uma plataforma partidária. O Brasil tem uma massa crítica, uma massa intelectual farta. Tem profissionais altamente qualificados e gabaritados para moverem essas reformas. Agora, resta saber se nós vamos seguir com esse modelo de privilegiar a eficiência, a competência, ou queremos privilegiar a acomodação de interesses. Então, nós precisamos decidir o que nós queremos. Dentro dessa lógica brasileira, desse histórico de posicionamento nessa pesquisa, a senhora está otimista ou pessimista em relação a esse posicionamento brasileiro de decidir ser mais simples, menos burocrático, mais efetivo para ter um avanço mais rápido? Eu estou otimista, se calhar sou otimista por natureza, mas eu acho que é possível, tem que haver vontade e esforço. Quer dizer, não é fácil, claramente, e vai envolver muito trabalho dos vários níveis de governo para conseguir simplificar o processo, mas eu acho que vale a pena e é um bom esforço para o país e os cidadãos vão dar valor a esse esforço e aceitar. Portanto, e é isso que nós vimos noutros países, que os cidadãos gostam do facto das coisas serem mais simples, que têm mais confiança no governo, se veem que o governo está a fazer um esforço para olhar para o cidadão como um cliente e não como um paciente, alguém que o governo tem que tratar, mas não alguém que está em parceria e que está a tentar ajudar. Portanto, eu acho que há valor nisso e há retorno nisso também.
Em um país considerado fechado e burocrático, a regra é simplificar. Propostas não faltam, como as que a FEComércio de São Paulo tem insistido. Entre elas, a centralização de serviços por via eminentemente eletrônica. Nesse sentido, a criação de um portal único capaz de centralizar e integrar todos os processos já seria um enorme avanço em termos de competitividade. A adoção de um número único de registro nos níveis municipal, estadual e federal é outra proposta. Integrar todos os órgãos, como o Ministério do Trabalho e os sindicatos patronais e de empregados, também simplificaria a realidade de quem quer empreender. São maneiras simples, mas capazes de reduzir a malha burocrática do Brasil. Afinal, não existe avanço econômico se o empreendedorismo não for tratado como prioridade. O governo, é claro, tem um papel central nessa mudança, mas não podemos esquecer que a burocracia também está atrelada aos diversos grupos de representação da sociedade. Se queremos, de fato, simplificar o ambiente econômico, é hora de nos envolvermos para valer.